Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, Sala de Imprensa no ar. Fica aqui com a gente que a cada programa a gente traz um convidado de excelência para falar sobre um tema do universo da comunicação. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero lembrar a vocês que o Sala de Imprensa também está no YouTube. Você pode acessar o nosso canal através da câmera do seu celular no QR Code que aparece aqui na nossa tela. Lá no nosso canal você pode ver todas as edições do Sala de Imprensa e também toda a programação da TV Câmara para você curtir, compartilhar e comentar. Faça lá seu comentário que a gente adora saber o que os nossos telespectadores estão achando. Além do nosso canal do YouTube, você também pode acompanhar a Sala de Imprensa na Rádio Câmara Salvador, 105,3 FM. Agora, vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Ela faz parte de um grupo de jornalistas que abriu caminho com facão para que eu e todas as outras jornalistas baianas pudessem estar atuando hoje. Formada pela UFBA, ela passou por todas as principais redações de Salvador. Foi repórter no Diário de Notícias, Jornal à Tarde e Jornal da Bahia. Foi chefe de reportagem e redatora na Tribuna da Bahia e editora do Correio da Bahia. Também atuou em assessorias de imprensa, na Agência de Comunicação e na Secretaria de Comunicação do Estado. Recentemente, teve sua trajetória profissional retratada no documentário Entre a Caneta e o Poder, do cineasta Daniel Talento, que mostra os desafios e preconceitos vivenciados por 6 mulheres pioneiras no jornalismo baiano. Minha convidada de hoje é Isabel Santos. Seja muito bem-vinda, Isabel. Que prazer recebê-la aqui hoje. Muito obrigada. Isabel, eu queria que a gente começasse falando do documentário, né? Como é que foi para você receber esse convite de falar da sua trajetória profissional num documentário? E se você tinha noção de que você tinha uma bagagem histórica muito grande, que a sua vida dava um filme. Bom dia, Isabela. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Estou muito contente, alegre por estar aqui. Nervosa também, viu? Porque pode relaxar. Ficar na frente da câmera. Prefiro ficar ali, ó, com a canetinha, com a caneta, escrevendo nos bastidores. Mas agradeço o convite, né, de todo o meu coração. E, assim, fazer parte desse documentário histórico de Daniel Talento foi algo assim, né, porque o documentário está aí, está em festival e vai ser levado ao público, algo assim de muita honra, de grande satisfação. Eu não me imaginava, entendeu? E, como você perguntou, eu não me dava conta de tanta bagagem nessa trajetória. O filme, assim, foram quase 3 horas e meia de gravação com o Daniel, e você vai falando. Claro que ele teve que fazer um resumo dentro do trabalho lindo que ele fez, que ele foi pegando as temas de todas nós, né, entrevistadas, e fazendo algo assim maravilhoso, ia juntando uma coisa com outra. E mesmo assim, a cada momento quando eu fui assistir o filme, eu disse, poxa, isso mesmo? Eu fiz isso mesmo, sabe? É fantástico. E está reverberando, porque depois disso, você vai lembrando de coisas. Ontem mesmo eu estava conversando com um grupo de colegas que fez parte do filme, e a gente lembrando de coisas que fizemos e o que vai surgindo a lembrança. Sim. E algo que aconteceu com a morte, por exemplo, de Jimmy Cliff. Sim, sim. Né? A gente foi lembrando que uma fez a cobertura do show, e aí isso não tem documentado, não foi documentado porque não foi feito foto, mas ele lembrou como foi, e o outro lembrou, e a gente lembra, eu entrevistei também não sei quantos artistas, e aí não tem foto. E você vai lembrando, mexeu no baú. Daniel, sim, com toda seu talento, né, sua capacidade, a sua excelência, fez mexer o nosso baú de um trabalho assim lindo que fizemos, né? Essas mulheres que estão no grupo, essas amigas queridas,
Carmela Talento, Marilúcia, Jaciara, Mônica, Joana, e nos trazendo assim uma alegria de saber que podemos ter feito, trilhado caminhos, como você disse, que podem vir ajudar os novos colegas, né? Ajudaram e podem ajudar aos jovens jornalistas que vão poder assistir o filme. E eu aqui, particularmente, quero agradecer às mulheres que nos deram o caminho para a gente também chegar, porque foram poucas, mas tiveram várias mulheres que foram pioneiras, enfrentaram muita coisa para poder fazer do jornalismo a sua profissão, com ética, com garra, com alegria. Então, elas nos deram o tapete e a gente foi fazendo a nossa trajetória, e aí é como uma bola de neve, um vai trazendo para outro, e a gente vai nesse crescendo, nessa alegria de poder fazer algo pela nossa sociedade, fazendo o jornalismo que a gente buscou fazer. Todas nós. Um jornalismo verdadeiro, sem fake news, com a imparcialidade que tivemos condições de fazer, né? Porque tudo também depende. A gente trabalhava em empresas também têm sua forma, suas linhas editoriais, e você vai fazendo o que pode, sempre mantendo o máximo que possível a sua ética, o seu prazer de bem informar e de formar a população. Então, assim, estou muito feliz por ter participado desse documentário, que é histórico, vale a pena, quem puder assistir quando... Assim, não por eu estar lá, né? Mas sem falsa modéstia, o documentário está lindo, está forte, está muito bonito e verdadeiro. Ali tem verdade de um trabalho que foi feito e está documentado. Então, não porque eu falei, o outro falou. Está documentado e está na história escrita, né? Porque foi bem em cima das nossas reportagens, do nosso trabalho. Eu estive no lançamento do documentário, achei assim, um trabalho fantástico e como você falou, é histórico mesmo, porque registra a importância de mulheres na profissão. Porque quando a gente fala em jornalismo, hoje é uma profissão predominantemente feminina. Mas os homens são os nomes que mais se destacam ainda. E quando você fala assim, eu quero grandes jornalistas baianos, raiz, né? Raiz, o termo que a gente usa, raiz, daqueles que trabalharam mesmo com máquina de escrever e tal. Sempre vem nomes de homens. E é importante que tenha um documentário para registrar que existiram mulheres também nessa seara, que fizeram um trabalho belíssimo, brilhante, se destacaram e, de fato, abriram caminho. Por que eu falo de abrir o caminho? Aí já vem minha próxima pergunta. Eu vi uma coisa que vocês falaram muito, vários aspectos de machismo que vocês enfrentaram naquela época, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora do cenário que vocês enfrentaram. Quando você chegou para ser jornalista, com quase nenhuma mulher na redação, como era isso, esse cenário para as mulheres? Era muito forte, né? A gente... As jornalistas novas, quando chegavam, tinham todo aquele... olhar, né? As redações muito cheias mesmo de homens, e em muitos momentos você sentia que havia aquela coisa muito forte no olhar, o assédio, e que muitas vezes, por você até ser nova, às vezes você não se dava muito conta que aquilo poderia ser assédio, né? E você ia passando, você ia trabalhando, você ia buscando fazer a sua parte, o seu trabalho, porque quando a gente chegava, era com muita empolgação. Você queria ser jornalista, entrava numa redação de jornal, foi para a faculdade, se formou, queria mostrar o seu trabalho e chegava com toda a garra. Então, assim, o que importava era a gente estar ali fazendo o trabalho. Então, a gente, às vezes, fazia de conta ou não se dava muita conta. Então, realmente, a gente vivenciou um período onde os homens
predominavam nas redações. A gente foi galgando espaçozinhos ali, tinha que mostrar a nossa capacidade, fazer nosso trabalho com muito empenho, mas havia essa coisa que deixava a gente um pouco apreensiva. Sim, a insegurança. Não do trabalho, mas de estar num ambiente que era hostil. Em alguns momentos, sim. A gente teve, né, que muitos colegas muito tinham um respeito ao trabalho, a gente como mulheres que estavam chegando, mas era um ambiente muito assim. Nós trabalhamos num período onde a gente tinha como se vestir, ficar atenta, né, de como... Tinha um dress code, assim, para algo assim. Não, a gente ficava nesse cuidado, mas a gente é do tempo onde jornalista não se usava calça. Mulher tinha dificuldade de usar calça, calça jeans, a calça comprida. Né? Você se lembra do período. Então, nós fomos chegando, a gente foi abrindo nossos espaços, fomos nos impondo, mas não foi fácil, porque se até hoje, se a gente é a maioria da população, né, o número de jornalistas é maior do que homens e ainda preponderam nos cargos principais os homens, você imagine antigamente. A gente levou um tempo para ter uma editora, que foi no Jornal da Bahia, uma mulher editora, e que levou, acho que um mês. Foi uma pressão muito grande que não deu certo. Pressão, cobrança em cima dela? Houve cobrança, houve uma pressão que só ela soube o que ela passou. Então, assim, você imagine, já nessa época de mulheres já que mostrava ali seu trabalho, tinha garra, mas infelizmente a nossa sociedade ainda preponderantemente, ainda machista ainda e a gente as mulheres vão tentando se impor, e os homens estão vendo que eles precisam trabalhar, vivenciar a parceria, né, em todas as áreas. É preciso, a mulher não está querendo se sobrepor ao homem, porque aí a gente vai fazer a mesma coisa, ao contrário. A mulher quer ser parceira no trabalho, dividir e ter justiça. A mulher não pode ganhar menos do que o homem porque é mulher. A mulher não pode ser discriminada, a mulher não pode ter preconceito. A mulher negra não pode ser diferente da mulher branca. Então, assim, é preciso a gente ficar atento que a sociedade só vai ser uma sociedade bonita de se viver quando houver justiça, houver paridade nas coisas, quando houver parceria, quando houver beleza nas relações. Sim. Teve várias descrições tiveram, né, várias descrições no documentário de situações assim bem desafiadoras que vocês viveram pelo fato de serem mulheres. Né? Eu queria que você trouxesse alguma dessas situações, assim, na rua, em reportagem, não só na redação. A redação, você falou do assédio, mas tinha outras situações também, né? Você pode trazer pra gente, assim, alguns momentos que você vê assim, poxa, só tá acontecendo comigo porque eu sou mulher. Coisas que, infelizmente, até hoje acontecem, né? As mulheres estão trabalhando na rua e recebem palavrões, agressões dos homens. Acontece muito isso com as repórteres de TV. Então, a gente enfrentou muito isso, ir para a rua por ser mulher e querer entrevistar homens que estavam em cargos. A gente tem uma companheira, né, que batalhou para a informação sair e o cara ficou ali criando coisas por ela ser mulher. Então, assim, a gente precisava ir para a rua trabalhar, de uma certa forma, tendo a nossa segurança para impor a nossa condição de profissional. Porque, caso contrário, a gente enfrentava agressões, seja na área do poder,
seja na área simples da rua, no dia a dia, com as pessoas, quando você ia fazer reportagem, chamada reportagem geral, na editoria de geral, que fazia reportagem na rua, no momento de conversar com o pessoal no comércio. Então, era muito desafiante sempre trabalhar. Muito Sim. desafiante. Desafiador. Eu me lembro que... na época eu não lembrei. Depois, a gente conversando, foi que a Jaciara comentou que a gente foi fazer uma reportagem, teve uma greve da Polícia Militar, e aí a gente saiu do Jornal da Bahia para ir acompanhar, foi lá no comércio e tal, e teve um atrito com o fuzileiro naval, que eu peitei o fuzileiro naval, peitei, e assim, a gente fazia as coisas sem às vezes se dar conta. Sem pensar, né? Do que, mas era porque estava sendo agredida no nosso trabalho. Então, eu fiz enfrentei ele para poder mostrar que era necessário ter o respeito do profissional, de quem estava ali na rua trabalhando como ele estava também. Sim. Então, assim, eu acho que ainda muito desafiador a gente exercer a profissão numa sociedade ainda onde os homens acham que eles podem mais, que eles podem agredir, né? Que eles podem se sentir, mostrar que são melhores. Sim. Eu fiquei com a impressão de que, assim, no documentário, de que vocês não eram poupadas em nenhum momento pelo fato de serem mulheres. Eles mandavam para qualquer pauta, ainda que estivessem grávidas, ainda que estivessem com um filho pequeno em casa, enfim. Não tinha. Estou certa na minha impressão. Está certa. A gente fazia todo tipo de reportagem. Fizemos reportagens grávidas. Eu falo no documentário que eu, grávida do meu primeiro filho, André Luiz, eu subi a invasão do Pela Porco, lá em Sussuarana, ali atrás, no Sussuarana. E eram lugares difíceis de acessar. Né? Se hoje, né, tem essa dificuldade, imagine antigamente, quando as invasões começaram a acontecer em Salvador, então o pessoal construía casa em lugares altíssimos, então a gente subia, conversava, entrevistava, dizia, não tinha essa coisa assim, não, é mulher, está grávida, não. E a gente não, como é que se diz? A gente não se importava, a gente queria fazer o trabalho, então queria mostrar a nossa capacidade. A gente era repórter, ser repórter é a coisa maravilhosa, eu eternamente serei uma repórter. O melhor momento do jornalismo é você ser repórter, é você cavar notícia, é você conversar com gente, é você falar da história das pessoas. Então a gente gostava, então assim, não havia, a gente enfrentou o desafio mesmo, e no momento que começamos a ter filhos, e aí tinha dificuldades de momento deixar, a gente levava para a redação para trabalhar, e as companheiras, uma ajudava a outra, dando aquele suporte, e a gente fazia todo tipo de reportagem. Política, economia, a geral, que é você fazer entrevistas consideradas simples, mas que são importantes, conversar com o povo na rua sobre, na época de Natal, na época de Carnaval, na época de São João, né? Você atravessar a ilha para fazer reportagem no barco, ou grávido, ou doente, que foi. Então a gente era mandado e a gente ia, porque assim, não se olhava, nessa hora não se olhava. Se olhava muito quando era mulher, mas em alguns momentos não se olhava. Então vai fazer, independentemente do que você está sentindo, da sua situação. Tem que fazer. E a gente fazia porque a gente era profissional que buscava concretizar aquilo que nos dava satisfação. Eu quero fazer o meu trabalho bom. Eu quero levar informação boa para a sociedade. Então eu vou fazer. Então a gente ia. Então, se não havia essa coisa, porque é mulher, porque está grávida, porque está... Não, a gente fazia tudo que chegasse para a gente, né? E era também, assim, isso eu entendo como uma forma também de intimidar vocês. Tipo assim, você não quer ser jornalista, você não quer trabalhar com a gente, faça! E aí de vocês se dissesse, não, mas eu tô grávida.
Tá Pois fazendo é. o que aqui, então? Por isso que a gente passava por cima disso, até fazendo de conta que não Que não estava estava sentindo, entendendo. não estava entendendo, e a gente fazia. Se estavam querendo, vamos dizer, punir, porque a gente era mulher, queria impor a nossa condição de mulher capaz de estar fazendo o trabalho, a gente dizia, é assim, a gente vai. Então não tem preocupação, lamento. Sim, É para sim. ir, a gente vai. Você não quer que tenha. E a gente provava que podia fazer, porque fazíamos mesmo, entendeu? E aí o documentário fez a gente sentir a importância de tanta coisa bonita que fizemos, da garra que tivemos de ir para frente, seguir, fazer, construir, né, fazer da nossa profissão algo tão, tão lindo. E eu queria, Isabela, aproveitar para agradecer ao meu amigo, irmão, jornalista, escritor, mestre, querido, Emiliano José também, porque assim, Daniel fez o filme com algumas companheiras do livro que ele fez, As Comadres, foi uma criação Sim, literária sim, sim. dele, que tem Carmela, Jaciara, Mônica, eu e Joana Dark, e que assim foi, foi o primeiro a fazer a mexida, né? Quando ele começou a fazer as narrativas das nossas histórias, dessa trajetória e que Daniel viu, né? Também achou interessante a história de Marilu Moura, que é maravilhoso você assistir o filme, Sim, né? O sim. documentário, tem uma história linda de mulher de garra, É. mulher, essa excelência que você falou aí. Então, assim, ele juntou toda essa bagagem dessas mulheres que não tá, a gente não está se achando melhor do que nenhuma colega nossa. Pelo contrário, estamos mostrando que nós mulheres, todas nós mulheres, somos capazes de fazer um trabalho e todo mundo, a gente está ali, outras mulheres poderiam estar, como aquelas que nos deram o caminho para a gente chegar onde está, e a gente fazendo com que outras também vão estar fazendo no futuro, Sim, podendo, né? sim, sim. Ele pegou algumas mulheres, a partir do trabalho de Emiliano e do conhecimento que ele tinha, e quis fazer um trabalho daquele, procurou mulheres que ele. Foi uma escolha dele, Sim. mas não que a gente se ache que somos nós, as porretonas. Não, Você não, vocês não estão se achando as melhores, mas eu Não. vou dizer uma coisa pra vocês, vocês têm que se achar. Não as melhores, vocês têm que se achar, porque vocês têm uma bagagem que não é pra todo mundo. Né? Vocês passaram por um Obrigada. período e a gente vai apoiar, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, né? A gente vai fazer um rápido intervalo aqui para beber uma água e já volta trazendo um pouco mais a trajetória de Isabel e falando também do contexto que ela viveu junto com outras, né? Que tudo bem, ao pé da letra podem não ter sido pioneiras, mas abriram um caminho sim. Isabel, eu queria que você falasse agora um pouquinho em que momento, não sei se teve esse momento na sua carreira, né? Que você teve uma virada de chave e você percebeu que você realmente era uma boa jornalista, né? E que você não devia nada para aqueles homens que estavam ali naquela redação. Teve esse momento, porque às vezes, como a gente é mulher, a gente demora de cair a ficha, de dizer, né? A gente é colocada nesse lugar também, de que a gente tá sempre um patamar abaixo, é difícil a gente dizer assim, poxa, eu sou um bom profissional, é difícil. E é uma questão de gênero mesmo. Teve esse momento na sua carreira que você disse, não, eu sou boa sim, as pessoas precisam me respeitar. Não, eu acho que assim foi foram alguns momentos em que eu fiz alguns trabalhos, principalmente em reportagens, e que esse trabalho foi, eu via ele pronto no jornal, né, e que eu me dava conta, eu fiz, eu fiz esse trabalho, eu me Sim, empenhei, então eu tenho essa capacidade. Então, várias reportagens que foram feitas, assim, de eu digo que a gente antigamente dava o sangue e suor
Hoje em Sim, dia, em alguns momentos a gente trabalhava sem olhar tempo, né? Sem sim, horário. sim. E assim, eu não me arrependo de ter me dedicado fazer nas minhas reportagens, principalmente quando trabalhei no Jornal da Bahia. Foi um período muito de a gente se entregar mesmo ao trabalho. Mas era aquela vontade de estar fazendo reportagens para levar algo tão legal para o público, transformar Sim. isso em algo que o leitor lesse e se identificasse, como assim, estou sendo respeitada, minha história está aqui, foi feita de uma maneira verdadeira. Então, assim, a cada momento que eu fazia algo, mesmo que houvesse alguma coisa que estivesse, vamos dizer, me puxando um Sim. tapetinho, algo assim, mas dava esse prazer de saber que estava fazendo um trabalho sério e que, independentemente do que o outro pudesse estar pensando, Sim. ou o que fazer, ou dizer, não, eu vou ali ficar pisando no pé, está fazendo, mas eu vou. Não, é ir para cima e fazer. Eu estava recentemente me lembrando. Eu não sei se estava conversando com alguém sobre o congresso da Uni, recentemente conversando com alguém. E eu fiz durante, acho que mais de um mês, a cobertura do congresso da Uni, foi a reconstrução da Uni. Então, Sim. assim, todo dia tinha reportagem, eu ia fazer, entrevistava outro, foram páginas de jornal, materinhas grandes, materinhas pequenas, acompanhando. E quando a Uni foi reconstruída, o momento em que foi definida, a Uni existe novamente, foi quase 3 horas da manhã, no centro de convenções antigo, aqui em Olha. Salvador. E Uhum. foi Rui César que foi eleito, né? Um jovem, na época, um menino muito maravilhoso, que depois buscou fazer um trabalho na área da educação, e que até meu filho mais novo, acabou estudando na escola dele, né? Hum. Que é uma escola muito construtivista, com um olhar bem diferenciado. E ali, para mim, foi um momento. Naquele momento, eu não estava fazendo a cobertura, eu estava acompanhando o fechamento daquele momento que eu tinha feito. Eu não sei se provavelmente algum outro, outra pessoa estava fazendo, mas foi tão maravilhoso saber que aquele momento aconteceu e que eu fiz parte dele ao fazer as reportagens e Sim. né, fazendo aquelas coisas de uma forma bem legal, bem verdadeira, entrevistando sem cansaço, Sim. sem cansaço. Você registrou esse momento histórico, né? Então, assim, isso para mim me trazia um conforto de que eu estava fazendo o correto e de que assim eu estava sendo capaz com todas as dificuldades e que assim nada iria impedir e nem me impediu de prosseguir. Sim. A persistência. Eu estava lembrando, é uma persistência que eu tenho. Eu agradeço essa persistência que eu tenho e que ela vem de muito tempo atrás. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a Otto Jambeiro, foi meu professor na universidade, que foi a primeira pessoa a me dar um emprego na área, Sim, porque sim. eu recebi uma bolsa trabalho na UFBA e ele me chamou para participar de uma pesquisa que ele estava fazendo lá na universidade com, na época, a professora Sônia Serra. Eu fiz parte desse grupo e aí acabei indo para a assessoria da Universidade da Federal, Ah, tá. como jornalista estagiária. Na era ele, Agostinho Muniz, e eu comecei a trabalhar lá. Então, eu estudava na faculdade e fazia assessoria. Então, era repórter da assessoria. O trabalho era feito no horário que eu não tinha aula. Então, isso foi muito rico para mim. Então, assim, eu fazia muita entrevista aos professores, aos pesquisadores, o pessoal da área de medicina, o pessoal da área de música. E eu tenho uma coisa que ficou marcada em mim,
que eu gostava de fazer, fazia muita entrevista com o professor Zilton Andrade, que ele era patologista, um grande pesquisador aqui de Salvador. Gostava muito, eu tenho ele no meu coração, porque era uma pessoa que me recebia bem, né? Gente, jornalista Novo, novo, né? né? E ter assim Inexperiente. um respeito de um profissional. Só que ele trabalhava no subsolo do Hospital das Clínicas. Então eu tinha que ir para o subsolo do Hospital das Clínicas, fazer entrevista com ele, e eu tinha que passar pelos elevadores, onde dos elevadores às vezes saíam corpos de pacientes que faleciam lá e eram enrolados no lençol e botavam dentro de um elevador, acho que lá, eu não sei se era necrotério, que era que tinha que desciam por ali. E várias vezes eu me batia, e nessa época eu tinha um medo grande, aí meu coração disparava, mas nada disso me fez eu desistir quando eu tinha reportagem para fazer no subsolo do hospital, das clínicas, eu ia fazer. E principalmente se era alguma novidade com o professor Zilton. Eu tinha que passar por lá. Então eu ficava na expectativa, vai aparecer o corpo, vai ou não vai? Deus. Eu ficava, o coração batendo, mas eu ia. E essa persistência eu fui levando na minha vida, né, de profissional. Então fui trabalhar depois que eu me formei, fui trabalhar no Diário de Notícias, e aí fiz um trabalho, foi um trabalho mesmo no jornal, meio acadêmico, com os profissionais que estavam lá, que tinham todo cuidado, com um grupo inclusive de colegas, de mulheres, que saíram da faculdade e foram trabalhar lá. Então a gente fazia um trabalho, eles tinham todo o cuidado de nos orientar na época, né? Então, assim, eu fui levando, depois fui para o Jornal à Tarde, trabalhei com todo gás e persistia. Os obstáculos, Isabela, na minha vida, como na vida, né, de todo mundo tem obstáculos na vida de profissionais jornalistas, eles existiram, né? E sempre existem. Mas eles não impediram de eu persistir, de querer e de ir. Né? Então, todos os jornais onde eu passei, eu fui buscando fazer o meu trabalho com todo carinho, com toda a ética, e mostrando que eu tinha condição de fazer. Porque senão eu poderia desistir, os empecilhos vêm, você... Não, porque você é mulher... Não, eu fui insistindo. E depois, assim, fui prosseguindo, depois vieram, eu tive filho, meus 3 filhos amados, André Luiz, Flora, Flávio, me ajudaram muito, assim, eu trabalhei muito em pensando neles, né? Em colaborar com o processo evolutivo deles. E tenho minha neta de 12 anos, Ana Júlia, que também né? Ela foi chegando, e eu cada vez mais buscando me fortalecer na profissão. Hoje eu faço trabalho, eu faço freela. A gente vai falar do seu momento atual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve referências no jornalismo? Porque, assim, como você foi das primeiras mulheres, né, que atuaram em redação e tudo, você certamente não tinha muitas referências femininas. Tinha? Tinha algum profissional que você se espelhava? Olha, no meu trabalho, tinha as companheiras que tinham mais experiência, né? E aí você ia vendo isso. Eu me lembro que eu tenho muito respeito por Marilúcia, respeito por Lucinha Cerqueira, Sim. Que partiu, que era uma mulher, vamos dizer assim, jornalista retada, uma mulher retada, bem segura no que fazia, no seu trabalho. E, assim, várias outras companheiras que estavam com sua experiência, e eu ia vendo o trabalho que estava sendo feito, espelhando, conversando. E nós mesmo, entre nós, essas
companheiras do, do livro, né? Carmela Talento, sim. que faziam trabalhamos juntos, e via todo um esforço, uma vontade, um trabalho sério. Jaciara, Mônica, Mônica e Jaciara, a gente foi companheiras de trabalho e fomos nos tornando amigas, moramos na mesma área, né? Trabalhamos no Jornal da Bahia, então a gente foi criando uma amizade de, de, de trabalho e de vida. Nos Sim, tornamos sim. vidas, né? Amigas, comadres, de batizar filho um de outro, ou ser madrinha de casamento um de outro. Então, assim, fomos criando isso e aprendendo uma com a outra. Então, essas 6 mulheres do documentário, elas têm muita coisa em comum. Mulheres que buscaram, com sua garra, com sua história, com seu jeito de ser, cada um com a sua individualidade, uma ajudando A outra, a né? outra. Agora, como é que você hoje não está nas redações, mas você continua atuante, né? Você está no Sinjorba, você está na FENAGE. Como é que você avalia o mercado de jornalismo hoje, né? A área de atuação dos repórteres. Eu sou diretora do Sindicato dos Jornalistas, sou da Comissão de Ética, também colaboro na coordenação da Comissão de Mulheres. E a gente, no sindicato, a luta é grande para que haja um respeito com a profissão. Então, Sim. homens e mulheres vivenciando muitas dificuldades. Redações sendo extinta, né? A gente hoje praticamente não tem redação, a gente trabalhou. Para a gente é um sentimento muito grande quando a gente foi na Tribuna da Bahia gravar o documentário, Daniel levou lá para a tribuna, mas a gente chorou de ver o estado que a tribuna está. Sim, Totalmente, aquela redação que a gente vivenciou. O Jornal da Bahia, né? Acabou. Então, assim, tudo, o Diário de Notícias, o Jornal à Tarde está nessa condição. Então, assim, é uma precarização muito grande. A gente vivencia um desrespeito muito grande em relação à nossa categoria. Sim. A luta do sindicato para que haja um salário digno é muito grande. As empresas não estão respeitando, porque todo mundo lá no seu PJ, cada um que faça a sua coisa. Então, a Federação Nacional dos Jornalistas fez uma campanha salarial unificada para que houvesse um respeito maior ao salário. Então, salário desigual, as mulheres jornalistas ainda recebendo salário diferenciado dos homens, e mesmo assim, de um modo geral, salários baixos. Então, assim, as equipes, as televisões, a gente está vendo, nas televisões, as demissões, os profissionais, assim, considerados bons profissionais de trabalho, peso, peso e tal, todo mundo sendo mandado embora, sem se olhar a sua trajetória. É uma situação que a gente vivenciou tempos atrás também. Na nossa época também era, sabe? No modo geral, a nossa profissão ainda precisa ser muito respeitada. Respeitada, de modo geral, pela sociedade como um todo. Porque o que aconteceu com a gente? Foi tirado o diploma da gente. Então, o jornalista hoje fica na faculdade, estuda 3, 4, 5, 6 anos de tempo, faz doutorado, e o seu diploma não é respeitado. Então, você pode fazer um registro, então a pessoa analfabeta pode fazer um registro e ser considerado jornalista. Como já aconteceu, isso já aconteceu, não foi? Aconteceu. Um analfabeto jornalista. Tirou o registro. Qualquer menininho, um menino qualquer que sem nenhuma experiência, eu quero ser jornalista, vai. E o diploma você tem, mas não serve para nada. Então, a gente está numa luta homérica para que seja aprovado a PEC do diploma. O Congresso do Jornalista agora vai ter em dezembro
todo mundo vai lá para o Congresso, vai de novo pressionar. A gente está numa luta atroz para que seja respeitado o diploma. Então, a gente é uma profissão onde a gente informa, onde a gente forma, onde a gente busca levar aquilo que a sociedade precisa saber, mas o de respeito é grande. Então, a luta nossa é grande. Então, aproveitando aqui para pedir, nós, jornalistas, precisamos nos unir, jornalistas que têm seu diploma, que estudaram, que estão dando toda a sua garra, se unir para a gente poder ser mais forte e lutar contra tudo isso que está acontecendo na nossa profissão. Então, assim, a gente não pode parar, a gente não pode desanimar. Tem que persistir, tem que querer, porque a situação está ficando séria. Se a gente não luta por isso, quem vai lutar? O médico vai lutar pela categoria dele, o economista, e a gente é que precisa lutar. Agora é isso, é uma profissão que a gente trabalha com informação, que é uma matéria-prima caríssima numa democracia, né? Mas, infelizmente, os profissionais estão enfrentando uma série de dificuldades no seu ambiente de trabalho. Para a gente finalizar, Isabel, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, eu queria saber se você estivesse prestes a entrar na universidade hoje, você escolheria essa profissão de novo? Você recomendaria essa profissão para sua filha, para sua neta, que tem 12 anos, que vai... Difícil? É uma pergunta difícil. A gente ama, mas a gente também a gente sabe o que passa. Sabe o que passa. Mas assim, olhando pela minha trajetória, eu diria que sim, porque assim, é uma profissão muito, muito bonita, muito instigante, é uma profissão que faz você crescer muito. Eu venho do interior, né? Mulher do interior, negra, com pouco, já mulher pobre, mas não tinha recursos, assim. Foi de família bem trabalhadora, que enfrentou muita barra para estar, né, pela sobrevivência, mas, assim, que enfrentou todas essas dificuldades, né, no seu trabalho nas redações, para vivenciar mesmo a sua história, mas isso dá um crescer muito grande. Eu sou grata a todas as situações que eu vivenciei e que só me fizeram crescer, seja elas dificultosas, sejam elas maravilhosas, de alegria, de satisfação. Todas elas vieram fazer com que eu chegasse até aqui. Então, agradeço família, agradeço amigos, agradeço colegas, agradeço todos os meus colegas com os quais eu convivi nessa trajetória toda, em todos os lugares onde eu passei, em redações, em assessorias, em trabalhos freela, né? Assim, quero agradecer aqui muito a Padre Paulo Tonucci, já está partido, está em outra dimensão, mas foi a primeira vez que eu trabalhei em jornal, vamos dizer, na UFBA, na assessoria, comecei lá, mas em paralelo a estar na UFBA, estudando, fazendo estágio na assessoria, eu fazia um trabalho com ele na comunidade da Fazenda Grande do Retiro, onde eu morava, e ele era um padre italiano, progressista, e muito voltado para as populações mais desassistidas, né? Então, lá na Fazenda Grande era uma situação muito de vulnerabilidade social das pessoas, e ele fazia um trabalho na paróquia Nossa Senhora da Guadalupe, e ele fazia um jornalzinho mimeografado. Quem era repórter desse jornalzinho? Era você. Eu ia lá na Fonte do Capim, aquelas baixadas, entrevistar as pessoas, pegar as informações e levava, fazia o texto, ele botava... o jornal era chamado Integração da Comunidade. Eu tenho alguns exemplares assim que eu guardo com muito carinho. Então, foi o primeiro momento. E aí, na Fazenda Grande, trabalhando com ele, aconteceu a derrubada da invasão do Marotinho,
Sim, sim. E que foi assim, meu batismo de fogo mesmo na reportagem foi ser repórter, cobrindo pelo Diário de Notícia a invasão dos barracos, né, a invasão do Marotinho. Foi um momento assim muito lindo, muito forte, foi eu digo, um marco e batismo de fogo mesmo na profissão, porque assim, estava bem nova, mas ali acompanhando tudo, era é, impactante ver aquilo tudo, aquelas pessoas perdendo suas casas, as casas sendo verdadeiramente derrubadas, e eu vendo, fazendo a Sim. reportagem, e ao mesmo tempo com o coração partido. Aí eu juntava as duas coisas, o meu lado de emocional, de querer Sim. ajudar aquelas pessoas, aí começava a ajudar, ia trabalhar no jornal, fazia reportagem, depois voltava para ajudar aquelas pessoas. E essa reportagem, inclusive, acho que foi o Estado de São Paulo, parece que fez. A gente fez, mas o jornal, a gente mais novos, né, lá, então a Sim, gente não sim. conseguiu fazer uma reportagem que desse prêmio, mas acho que foi o Estadão que fez, ganhou o prêmio da reportagem dessa derrubada, dessa invasão do Sim. Marotinho. E eu, pelo Diário, estava cobrindo com os companheiros. Então, assim, foi um momento muito importante. Então, assim, tudo isso veio para enriquecer a minha trajetória. Eu sou muito grata à minha profissão, porque com ela é que eu cheguei até aqui. Mas e Com aí, ela, você recomenda? criei meus filhos. Então, assim, eu acho que é cada um olhar, porque, na verdade, o que é preciso ver, assim, o seu desejo de querer. Eu tenho uma Sim. sobrinha, filha de uma irmã, que ela se formou ano passado em jornalismo e está Sim. aí toda feliz. E ela usa muitas redes sociais, né? Sim, Estava sim. trabalhando em um site, mas ela usa as redes sociais, e a gente vê A a empolgação, né? empolgação dela. Mas ela, assim, ela não buscou a minha. Eu não dei base para ela, porque Sim, foi uma sim. coisa dela lá, sem mal. Foi espontâneo. Ela quis fazer a coisa dela, do jeito Sim, dela sim. e tal. Eu fui assistir até, ela me chamou para assistir a defesa da tese dela, do TCC dela TCC. e tudo, mas foi algo dela. Mas ela quis, e eu estou vendo que ela está feliz. Então, fica meio difícil, assim, é muito do querer. Não é fácil, não. Quem quiser entrar na profissão tem que, assim, fazer uma entrega. Uma entrega de querer, de enfrentar dificuldades. Não é fácil, mas muitas vezes você pode querer fazer uma profissão que não é aquela que você vai ficar feliz, que pode lhe dar dinheiro, mas você não está feliz. Então, o que eu recomendo é que se olhe realmente dentro de si, veja todas, faça uma avaliação de como é que está o mercado, acompanhe no Sindicato do Jornalista todas as histórias, veja as questões que existem hoje, né, que a gente comentou aqui, né, que você trouxe muito bem, lembrando da precarização, e sinta, porque não adianta você fazer algo que você não se sinta feliz. Então, às vezes, eu não fiquei rica, mas eu deixo um legado para meus filhos e netas. Assim, a minha ética, trabalhei com ética, com vontade, com querer, com garra, acertando, me equivocando, mas querendo sempre acertar e fazer o melhor para cumprir com aquilo que eu jurei na faculdade, quando eu me diplomei, e com aquilo que está dentro de mim, no meu ser interior, do que eu quero transmitir para o outro. Pronto. Então, Isabel, assim, muito obrigada por essa entrevista. Eu amei esse bate-papo aqui. E é sempre bom a gente conversar com o que veio antes da gente, para a gente pegar um pouco também dessa bagagem. Eu espero agora que esse documentário seja assim um selo para que vocês virem referência mesmo, oficial, né? Porque referência vocês já são, né? Mas que ele projete vocês, para que vocês possam virar uma referência mesmo para as próximas gerações aí. Né? Desejo que vocês passem pelas universidades bastante, divulgando esse documentário. Eu também imagino que vai ser muito legal para as novas gerações. Sim. Né? Agradeço a você
veja a sua capacidade. Acho que você tem que prosseguir com essa obrigada. leveza. Obrigada. À frente da câmera, com toda essa leveza, com toda essa capacidade, sabendo bem entrevistar. Me deixou aqui com, às vezes, Obrigada. Aqui é um bate-papo bem muito legal. Informal. Obrigada. Muito obrigada, adorei. Obrigada pela sua presença. Desculpe aí qualquer, se eu não Nada, não que nada, respondi foi aquilo. ótimo. Mas muito obrigada. E você que está aí nos acompanhando, infelizmente esse programa acabou, mas você pode revê-lo no nosso canal do YouTube. Como eu já falei no início, acesse lá o nosso canal da TV Câmara, pelo QR Code que aparece aqui na sua tela, e você vai poder rever, pode assistir de novo, pode assistir outras entrevistas, curtir, compartilhar e comentar. Por hoje a gente fica aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, e até o próximo Sala de Imprensa.